muitas pessoas, inclusive nós lá no passado, elas acreditam demais que o produto ele é o maior diferencial competitivo de um negócio. Eu acredito que o produto ele é um dos pontos muito que ele é um dos pontos que fazem a diferenciação. Mas você tem que ter um bom planejamento estratégico, você tem que ter uma excepcional estratégia tributária dentro de um país que tem tantas guerras tributárias, então um projeto logístico tributário muito forte, principalmente se quiser ser uma empresa nacional, você precisa ter um baita de um branding. E cara, eu acredito muito pouco em, o cara, olha como o cara foi assertivo naquela marca. Não é assertivo, você tem que estudar sobre isso e você tem que fazer algo intencional. Então hoje a gente vê o processo de construção de marca que nós fazemos, aqui a gente constrói tudo de forma proposital e intencional. E aí você olha para o branding, né, para a formação do time, para a governança, para os processos. Então o produto ele acaba se tornando 20% do todo. O resto é tudo aquilo que você tem que aprender a fazer também enquanto empreendedor. E aí você começa, quando entende isso, a tirar algumas travas. Puta, é porque eu não gosto de economia, velho. Eu digo, o empresário tem que entender a economia, porque influencia no seu negócio. Eu não gosto de política. Tem que entender de política, pelo menos para entender as movimentações. É porque eu não gosto da parte tributária, a parte fiscal. O negócio tem parte fiscal, você tem que entender, pelo menos para discutir com o seu contador. Eu não gosto de jurídico. Tem que entender, velho, porque hoje você precisa ter governança para seguir as regras e seguir as leis. Então eu comecei a entender que o empresário, o empreendedor, ele precisa ser um cara generalista, que entende sobre muitos assuntos e que ele consegue formar um time de especialistas muito forte. Sim. O que dá de entender é que você sempre foi bastante estudioso nesse sentido, né? Bastante. Inclusive, queria agradecer. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu ganhei de presente. Obrigado, cara. Eu gostei de verdade. Tem presente, às vezes, que eu ganho e eu não gosto muito, mas desse aqui eu gostei muito. Show. Eu imaginei que você ia gostar, porque... Tá aqui, vou até deixar aqui, ó. Com tanta máquina bonita que você tem, né, no teu portfólio. Legal. Já teve no teu portfólio. Bacana, então é um pouquinho do jeito que nós pensamos e aí nós começamos a nos desenvolver em vendas, principalmente. Eu sou formado em engenharia, na faculdade nunca ninguém me falou nada que um dia eu ia precisar vender. Quando eu entendi que eu ia precisar vender, eu comecei a me desenvolver. Esse processo de desenvolvimento, ele não foi de curto prazo, ele não é de curto prazo, ele não acontece do dia para a noite. Você começa em um processo de aprendizado. Posso dar algumas dicas básicas aqui. Para mim, todo empreendedor precisa entender sobre 3 aspectos de venda: persuasão, gatilhos mentais e contorno de objeção, minimamente. Isso é o básico de um processo. Por que é importante o empresário entender sobre esses aspectos? Porque você sempre vai estar criando estratégias e você precisa de persuasão e gatilhos mentais e você sempre vai estar contornando alguma objeção o dia inteiro. Porque a vida de crescer negócio está relacionada a contornar objeções de pessoas que o tempo inteiro vão falar ou que não dá certo por um motivo, por outro, e você tem que ter resposta para tudo. E uma coisa que eu pelo menos aprendi com você, eu acho que faz já quase um ano que está sendo assim espetacular, primeiro a parte de acreditar em Deus e realmente rezar e botar fé dentro do business, da tua vida, da tua família, do teu negócio, né, do jogo que você está jogando. E também essa questão de livros, né? Sempre falou que a forma mais barata de ter um conteúdo é comprando um livro. Então, realmente, né, desde 15, 20, 30 reais você compra um livro que às vezes é o resumo de um conceito que o cara tem a vida inteira, né? Então, isso que você está falando em relação ao lado mais teórico que você sempre carregou vem também dessa parte, né? Porque o processo de leitura ele tem uma coisa interessante que de repente as pessoas não conseguem absorver. Quando você está num processo de leitura e às vezes você pega um livro menor ou um livro maior, aí você fala assim, cara, vou ler aqui sobre a história do Senna, cara, vão ter alguns aprendizados aqui, e aí você começa a ler. Só que todo livro ele passa por momentos legais,
que são os momentos que se conectam com a sua dor daquele momento. Só que passa por algum tema que você fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou pensando agora. E a dica que eu dou é só ler. Porque em algum momento da sua vida, isso vai se conectar com alguma outra coisa que você está fazendo. A nossa parte consciente não consegue entender, só que o seu subconsciente entendeu. E o importante é a programação da máquina. O processo de leitura, assim como o processo de aprendizado, ele nada mais é do que a programação do nosso subconsciente. Você vai criando repertório, 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 repertório. E quando você faz isso por muito tempo consecutivo, você cria tanto repertório que os seus amigos, outros empresários começam a falar, cara, parece que tudo que você faz dá certo. Não é? É porque você já tem tanto aprendizado, tanto repertório, você já sabe tantos pontos onde as pessoas erraram para você não errar e pontos de acerto que você pode potencializar, que as coisas começam a fazer sentido. O que é o grande problema disso tudo? Qualquer processo de aprendizado, ou como tudo aquilo que a gente tem que fazer na vida, requer muita disciplina. O problema das pessoas está correlacionado à disciplina. Se você tem disciplina, coloca como meta, coloca como propósito, coloca na agenda e faz, no longo prazo, você tem uma grande transformação. Teve um dia que eu estava lá no Sales Club, né? E estava inclusive com a Bruna, que está ali. E aí ela pegou e falou assim, Léo, é impressionante, cara. Tudo que a galera te pergunta, você tem alguma coisa para falar. Repertório. Cara, é repertório. É muita coisa, é muito estudo, muita resolução de problema também. Sim. Resolver problema também te dá muito repertório. E, cara, vamos lá. Ter negócios é fazer o quê? É resolver problemas. Capacidade de resolução de problema. Quanto maior for sua capacidade de resolver o problema de alguém, mais você vai ganhar dinheiro. Perfeito. Isso que você fala, que a Bruna falou, parece que tem resposta para tudo, mas realmente dá essa sensação. Tipo, porque você fala ali, não, poderia ser generalista, mas você é bem especializado em várias coisas e múltiplo setorial, né? Aí já é a idade, que eu nem vou contar qualquer, vocês coloquem no comentário. A variagem, né? Tem, né? É abaixo de 30, tá? Começa a Ecoville, começa uma padronização dentro da Ecoville. Por mais que foi naquela fase, mas começou uma padronização. Mas depois teve uma parte da história da Ecoville que também precisou padronizar realmente muito mais à frente, né? Cara, eu gosto bastante de pensar assim, sempre que eu tô gravando alguma coisa com alguém, eu preciso tentar contar alguma coisa que eu nunca contei, né? Para que seu conteúdo seja exclusivo e que você tenha... A grande realidade é que a gente cresce a Ecoville por 18 anos consecutivos. Não existe crescimento sem dor. É muito dolorido. Só que cada vez que você faz uma rampagem mais brusca, a dor é maior. Só tem um jeito de você minimizar a dor. Não é acabar com a dor. É criando processos que funcionem. Porque você criar processo, qualquer um cria. Agora, criar processo que funciona e que seja simples, que as pessoas consigam operar, é complicado de fazer. E tem muito processo que você cria e você fala, nossa, não está funcionando, não está operando, está lento, não está resolvendo a dor do cliente. Então, durante esses processos de padronização, eu falo para você que já teve assim, 2017, nós crescíamos muito acima do que o franchising brasileiro crescia. Aí eu lembro que eu falava, cara, não pode ser desse jeito que o mercado está fazendo. E aí eu lembro que hoje, plataformas que são comuns no franchising, naquele momento eu contratei um desenvolvedor lá de Bragança Paulista e peguei e falei assim, cara, eu vou desenvolver uma plataforma para mim. E aí eu aprendi uma coisa, eu tinha dificuldade de lidar na gestão de pessoas de tecnologia. Pelo modelo mental, pelo jeito que eles trabalhavam, e o nosso modelo, por ser um modelão que a gente trabalha assim, uma gestão mais de perto, uma gestão mais Ambev, acompanhando mesmo, e o desenvolvedor, como ele precisa de criatividade, como ele precisa de pensar, ele não consegue
trabalhar com microgerenciamento. Então a gente começou, olha só. Criativo, né? Isso. As pessoas criativas no geral. E ali, cara, a gente começou a entender, olha só, eu queria criar algo, mas eu não conseguia porque eu não sabia fazer gestão disso. Então eu precisava, inclusive, criar um novo modelo e um novo processo de gestão para mim conseguir desenvolver isso aqui. E eu tinha que me reinventar. E às vezes a gente tem que se reinventar. Às vezes a reinvenção não é do processo. Às vezes a reinvenção é de nós enquanto pessoas, enquanto empreendedor. Sim. Então foi muita reinvenção no meio do caminho. Cara, hora você está no estratégico, hora você está no tático, hora você está no operacional. Às vezes quando você está operando você consegue ter percepções que você não tinha. Quando você está no tático são outras percepções. Quando você vai para a estratégia você fala, nossa, que legal, consegui chegar a ser uma pessoa estratégica. Aí você vai para a estratégia, tira o olho, para de acontecer tudo, a empresa muda. Esse é o jogo do negócio. Para quem não tiver a percepção que o negócio está em movimento o tempo inteiro e que ele está mudando, e agora a gente vai ter uma grande ruptura em todos os negócios por causa da inteligência artificial, e eu ainda me pego às vezes em evento de perguntar, galera, quem aí já está utilizando a inteligência artificial? E eu vejo 70% ainda não utilizando, eu já sei que é os 70% que vão ficar fora do mercado. Então, ficar de olho como que você é a pessoa que destrói o seu próprio negócio para ter um modelo novo e não deixar ou o mercado ou um concorrente ter essa percepção.